Reações de substituição. Esse é o nosso novo assunto. E a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: para que devemos estudar isso? Primeiro, porque as reações de hidrocarbonetos têm papel importante no refino de combustíveis e na síntese de novos compostos. Isso significa dizer que em várias reações do nosso dia a dia, principalmente relacionadas aos combustíveis em geral, acontecem as reações de substituição. O que nós temos que lembrar aqui sobre os alcanos, que são os hidrocarbonetos de ligação simples, é que eles têm baixa reatividade. Por que eles têm baixa reatividade? Porque eles são apolares. Isso significa dizer também que a polaridade deles é resultante da geometria tetraédrica do carbono, que é igual a zero. Em outras palavras, os alcanos eles não possuem polos, por isso que eles são considerados apolares. Consequentemente, isso diminui a capacidade deles reagirem. E por isso que nós vamos dizer que para que eles possam reagir, são necessárias algumas condições energéticas, que são aumento de temperatura e aumento de pressão, a presença de catalisador, que é a substância que vai acelerar a reação, presença de luz ou de algum tipo de solvente. Dentro desse contexto, nós temos as reações de substituição. Para você lembrar das reações de substituição, você tem um macetezinho que não é algo muito legal, mas que vai te fazer lembrar. Diz o seguinte: retira-se do pobre para dar ao mais rico. Como assim, Fernanda? Você vai analisar aqui, nesse exemplo genérico, o seguinte: eu tenho ali o primeiro composto, Ca, mais Bx. O que vai acontecer? Eu vou tirar o A ali do C e vou trazer esse A para o X. E o B que estava no X vai para o C. Em outras palavras, você vai fazer a troca de um átomo do composto orgânico por outro átomo ou grupo de átomos. Nada mais é do que uma substituição. Só que tem uma observação. Neste tipo de reação, que é a reação de substituição, o número de ligações π permanecem, tá? E a cadeia também permanece. Se ela era fechada, ela continua fechada. Se ela era aberta, continua aberta. Troca um átomo através de substituição. Em alcanos, essa substituição é radicular, ou seja, acontece uma cisão homolítica dos dois lados ali. Na equação química, quando se ocorrem essas reações, você vai ver que vai ter a presença do substrato mais o reagente na parte ali inicial antes da seta. Geralmente, na setinha, nós vamos ter a presença de algum tipo de catalisador, luz, seja o que for, para que a reação aconteça. E no final, a gente vai ter o produto ou produtos. Lembrando que, nesse tipo de reação, é o composto orgânico que vai sofrer a reação. O substrato vai determinar a reação. Já o reagente, ele é capaz de determinar o mecanismo. Como assim o mecanismo? Existe o mecanismo radical livre e existe também o mecanismo de eletrófilos e nucleófilos. Nós vamos perceber ali o seguinte, que o radical livre é quando há o resultado de uma cisão homolítica, em que forma radicais. Você vai ver ali que anteriormente nós tínhamos ali o cloro ligado ao outro cloro, eles vão ser separados, vão sofrer uma cisão, a quebra de ligação ali, e vai formar radicais, vai formar espaços entre aspas livres. Já na heterolítica, que é outro tipo de cisão, nós vamos ver ali em que vai ter o eletrófilo, que é considerado o amigo do elétron, e nós vamos ter ali o cloro, que neste caso vai roubar o elétron do hidrogênio, vai ficar negativo. Então, o cloro aqui vai ser o nucleófilo. Então, tem também esse mecanismo de eletrófilo e nucleófilo que vai acontecer em alguns casos. Só que no caso da reação de substituição é uma cisão homolítica, em que vai formar radicais. E você tem que lembrar o seguinte: sempre vai ter o substrato, o reagente e o produto. Então, para cada caso, nós vamos ter de reação, nós vamos ter o substrato, o reagente e um produto específico.